Vamos continuar aqui a questão daquela conversa que teve lá em Marcos 10 a respeito daquele jovem rico. Que no final da conversa, ele ficou muito triste, porque o Senhor Jesus Cristo disse para ele se ele tinha observado a lei, se ele tinha honrado pai e mãe. E ele falou: desde a minha mocidade eu tenho, isso daí eu tiro de letra. Aí o Senhor Jesus Cristo quis que ele mesmo identificasse o seu problema interior. Faz o seguinte: vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Qual o Deus daquele moço? Ele não nem desconfiava, provavelmente ele nem desconfiava. Ele podia muito bem herdar a vida eterna e eu continuando com meu coração ligado às coisas que eu tenho. E é pela lei. Eu nunca matei, nunca roubei. O Senhor disse para ele: você sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aquele moço responde: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Outro diz: desde a minha infância. Eu tenho observado isso, tenho vivido isso. E o Senhor Jesus Cristo não disse para ele que ele não vivia isso. Jesus Cristo não contestou. Porque o assunto do Senhor Jesus Cristo é trocar a natureza do pecador e não a conduta. O novo nascido haverá mudança de conduta perfeitamente. Que se não houver uma mudança de comportamento, de conduta, é porque ele não foi feito nova criação de Deus. Mas as mudanças de atitudes, de comportamento, isso não significa que esta pessoa é uma nova criatura, que é uma pessoa salva, indo para o céu. Não significa. Porque olha aqui, ele fazia tudo isso? Fazia, direitinho, cumpria tudo. Aí, versículo 21, porque ele tinha dito: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aí no versículo 21, e Jesus, fitando-o, fixando os olhos nele. Isso que é interessante. Como o Senhor, eu fico pensando como o Senhor Jesus olhou para ele, né? Que olhar de Jesus. Esse olhar de Jesus que vai no fundo do coração. Ninguém consegue disfarçar, ninguém consegue imitar, ninguém consegue dizer aquilo que não é diante do Senhor. É como aquele olhar dele fosse na realidade interior do nosso coração, nossa vida interior. Por isso que ele é maravilhoso, porque ele começa mudando o nosso interior. Porque ele sabe que se mudar for mudado o nosso interior, mudará o nosso comportamento. Tranquilamente mudará. Olha só. Jesus fitando, o amou. Eu gosto disso. O amou. Jesus amou antes dele tomar a atitude de rejeição. Jesus amou. E disse: só uma coisa te falta. É só uma coisa. Você tem observado a lei, honrado teu pai e tua mãe, você não tem adulterado, você não rouba ninguém, você observa a lei, você reconhece que eu sou Jesus, o Salvador, por isso que você está perguntando para mim herdar a vida eterna, sobre esse assunto de herdar a vida eterna. Você reconhece isso em mim? Você conhece as profecias que estavam dizendo a meu respeito, por isso que você chegou até mim. Foi na pessoa certa. Fez a pergunta certa. Mas a atitude não foi favorável a ele. A pessoa certa é o Senhor Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro.
porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Aí ele diz, só uma coisa te falta. O Senhor Jesus fala para aquele moço. Jesus o amou. E aí Jesus fala para aquele moço, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E Jesus o amou. E Jesus o amou. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Queridos, as propriedades eram um problema para esse jovem rico? Não. Os bens que ele tinha na sua vida, e era um jovem bom, um jovem excelente. Só que o Senhor Jesus Cristo tinha dito para ele, bom, só meu Pai. Só meu Pai. Não há, ele disse, ninguém é bom senão um, que é Deus. Mas socialmente, esse moço era uma pessoa legal, uma pessoa boa. Religioso, inclusive, por isso que ele sabia os mandamentos, ele conhecia os mandamentos do Senhor, os mandamentos de Deus. E ele praticava os mandamentos. Só que dentro dele tinha um ídolo. O seu Deus eram seus bens. Ter bens, ter propriedade, ter bens, ter um bom carro, ter uma boa casa, ter um bom emprego, um bom salário, até a boa família, são bens nossos. Uns maiores, outros menores. Mas tudo isso não pode ocupar o nosso coração, porque o nosso coração só tem lugar para um Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. É isso que o Senhor Jesus Cristo queria que ele soubesse. Ele estava querendo ser salvo por algo que ele podia fazer. Ninguém consegue a salvação, ninguém pelos seus méritos, suas boas obras, porque diz Isaías 64:6 que as nossas justiças para com Deus são trapo da imundícia. Ele ficou rico. Perdão, ele era rico e ele ficou triste. E foi embora. Se quer fazer alguma coisa, que farei, então faça. Seja desligado de tudo aquilo que ocupa o teu coração. A sua riqueza não é problema. Mas as suas conquistas, o que você tem no coração, isso pode tornar, porque você é escravo. E serve esse Senhor que domina a sua vida, seus bens. Domina você. É seu Senhor. Essa salvação é pela graça. Eu quero aqui, irmãos, essa Bíblia eu ganhei da Edições Paulinas da Ave Maria. Lamentamos porque alguns líderes não leem a Bíblia para pregar sobre a verdade que está escrito na Bíblia. Olha só Efésios 2:8, o que esta Bíblia, Edições Paulinas da Ave Maria, diz. Aqui, ó. Não sei se você pode ver. Essa Bíblia, eu quero ler essa Bíblia com relação à nossa salvação. Eles assim, Efésios 2:8. Porque é gratuitamente que fostes salvos, mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras,
para que ninguém se glorie, somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Por que não ensino que a salvação não é por mérito? Está escrito que não é por mérito. Não é porque eu sou uma pessoa boa, mas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 11, versículo 6, ele diz: e se é pela graça, já não o é pelas obras. De outra maneira, a graça cessaria de ser graça. Aqui, ó. Salvação pela graça, salvação não pela lei. Aquele menino receberia a salvação. Ele praticava a lei, ele não iria nem perguntar para o Senhor Jesus Cristo se a lei o salvasse. Não faço mal para esse, não faço mal para aquele, não mato, não roubo, não adultero, não... Salvação não é pelas obras. Agora, alguém que foi salvo, nós vamos falar no próximo vídeo, como o Senhor nos liberta de nós mesmos. Se alguém foi salvo pela graça, a sua conduta será mudada por causa da natureza que foi trocada. Não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E Cristo é a vida eterna. Jesus Cristo é o Evangelho, é o poder de Deus. Queridos, aquele moço foi embora para casa sem a salvação. Ficou com seus bens, com uma conduta exemplar, mas no seu coração, quem o dominava, quem o governava, era amor ao dinheiro. Idolatria, diz o Senhor. Avareza, que é idolatria. Esse moço foi embora não salvo. E ali estava a graça que era o Senhor Jesus Cristo para que ele pudesse ser salvo. E se ele aceitasse tudo aquilo, fatalmente que ele teria o Senhor Jesus Cristo como sua salvação, e o Senhor daria para ele, ou deixaria ele continuar com seus bens, porque os seus bens estariam no seu exterior, não estaria mais no seu interior, porque no seu interior tinha sido substituído por outro Deus, seria o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos mais um.